Sou Rogério Flores. Resolvi gravar esse vídeo porque eu procurei na internet, principalmente vídeos, e não encontrei nenhum vídeo que explicasse detalhadamente esse assunto, em português e em inglês. E resolvi, alguns alunos tinham me pedido, e alguns amigos também, para poder detalhar melhor sobre a questão dos custos, principalmente como apresentada por Goldrich. Então, resolvi fazer dois tipos de vídeos. Um grupo de vídeos mais teóricos apresentando o problema em si, né? E todas as suas nuances, o que é que envolve ele, e outros vídeos com exemplos práticos, específicos da aplicação. Então vamos começar com um desses vídeos com o exemplo da aplicação do problema do mix de produtos, que foi apresentado por Goldrich, né? Então vou apresentar aqui uma ideia. Esse primeiro problema ele foi primeiramente apresentado no livro The Haystack Syndrome, a Síndrome do Palheiro, em 1990, de Eliyahu Goldratt, esse que está aqui na capa do seu livro. Aqui é a capa do seu livro. E ele apresenta o problema da seguinte forma. Imagine que você está montando a empresa e você precisa especificar qual é o lucro. O de um negócio presente. Né? O problema mais simples que se tem de qualquer empreendedor é qual é o lucro necessário para entrar num determinado negócio. Então ele fala de compartilhar um problema mais simples possível. Você vai ter uma empresa que você vai produzir dois produtos. Então, eu vou produzir o produto, por exemplo, o produto P e o produto Q. Então, a ideia é o que é que eu preciso para calcular o lucro nessa situação de dois produtos, produto P e produto Q. Então, imagine que eu terei dois cenários possíveis, né? Dois produtos possíveis. Então, a gente vai colocar começando com um produto P e um produto Q. Que informações eu vou precisar? Eu vou precisar da demanda desses produtos, quanto eu vendo por mês, quanto eu vendo por semana. Eu vou precisar dos preços desses produtos, né? Porque para calcular o lucro eu preciso basicamente da receita e da despesa. Então, com a demanda e com o preço de venda, eu vou ter a receita, né? Depois, para a despesa, eu vou precisar dos custos variáveis e os custos fixos, que compõem todos os custos possíveis. E como eu estou numa empresa de negócio, eu também tenho que olhar a capacidade do produto para ver se eu atendo aquela demanda. Porque lembra que a demanda é quanto o mercado quer, não é quanto necessariamente eu posso produzir. Então, com a capacidade produtiva, eu tenho como ver quanto eu vou produzir, o que é que eu vou conseguir atender essa demanda. Com o preço de venda, eu tenho a ideia da receita, e com os custos fixos e variáveis, eu tenho a despesa e eu consigo calcular o lucro. Então, ele parte desse pressuposto e fala: eu vou começar com dois produtos somente. Como é que eu vou encontrar o maior lucro possível para produzir esses dois produtos? Então, a gente começaria com o produto P e produto Q. Eu vou ter que ficar mudando aqui essa hora minha tela até encontrar a posição correta. Mas vamos lá, o produto final, produto P e produto Q. Eu tenho esses dois produtos e para produzir esses dois produtos, eu vou utilizar algumas matérias-primas. Como eu falei que eu precisaria da receita e da despesa, deixa eu colocar aqui um pouquinho menor para que vocês consigam acompanhar melhor os slides. Então, eu preciso desse produto P, ele teria uma demanda de 100 unidades semanais e um preço de venda de $90 por unidade, reais por unidade. Aqui eu estou colocando exatamente como o Goldrich colocou no livro Síndrome do Palheiro. Tem outros exemplos em outros livros que a gente pode comentar mais tarde. E o produto Q, 50 unidades por semana, $100 a unidade. Então, essa é a demanda do produto semanal e o preço de venda. Com isso aqui, eu consigo ter ideia da receita da venda desses produtos. E para isso, eu vou utilizar uma sequência de itens. Eu vou utilizar essas matérias-primas, então eu tenho 4 matérias-primas que eu vou usar nesses produtos, seguindo por essas máquinas, ou esses centros de produção, que podem ser também pessoas, né? Funcionários, tanto faz. Vou colocar aqui como funcionários para ficar mais simples, que eu posso utilizar tanto como produção de bens ou como prestação de serviço também, uma sequência de atividades na prestação de serviço, por exemplo. E como é essa sequência? Ela está desenhada aqui pelas setas. Então, para eu fabricar esse produto P, com essa demanda e esse preço de venda, eu vou usar essa matéria-prima de cima,
5 unidades monetárias, R$5 a unidade. Vamos chamar reais aqui para facilitar. R$20 a unidade. E essa outra aqui de R$20 a unidade. Então, eu gastaria essas 3 primeiras para utilizar para esse determinado produto. E para o produto Q, eu utilizaria, seguindo as setas aqui, essa de R$20, a terceira, e a última também de R$20. São 2 peças para fazer o produto Q e 3 peças diferentes para fazer o produto Q. Passando por esses centros produtivos aqui, A, B, C e D. Está numerando dessa forma, estou nomeando dessa forma, porque cada letra é um centro produtivo. Eu tenho uma máquina A ou um funcionário A, que trabalha em duas formas. Trabalha tanto aqui na linha do produto P como na linha do produto Q. É o mesmo funcionário, somente um. B, também em 2 formas. C e D. E aqui é o tempo necessário para ele processar uma unidade produtiva, para ele produzir um serviço ou produzir um bem. Produto P aqui. Então, 15 minutos por unidade, 10 minutos por unidade, 15 minutos e assim vai. Então, aqui eu teria todo o custo variável, estaria representado aqui, os custos de matéria-prima. Aqui todo o tempo de produção. Eu preciso ainda determinar que cada funcionário trabalha 2.400 minutos por semana, o equivalente a 40 horas. E as despesas fixas de 6.000 unidades por semana, 6.000 unidades monetárias, R$6.000. Então, eu tenho todos os custos variáveis, estão aqui, todos os custos fixos estão aqui. Capacidade está expressa pelo tempo, demanda e preço de venda. Eu tenho todas as informações necessárias em uma única página. Então, a partir daí, a gente abre o grande problema. Qual o maior lucro possível nessa situação? Então, tem várias formas de se trabalhar e, aparentemente, um problema simples torna-se bem mais complexo do que se imagina. Então, qual seria a forma de solucionar? A forma mais simplista possível seria considerar. Vamos mudar só o posicionamento aqui, que eu acho que já não devo mudar mais depois daqui. Vai demorar um bom tempo aqui. Na resolução simplista, o cara fala, ó, lucro é fácil de você encontrar. O resultado do lucro. Lucro é simplesmente receita menos despesa. Como lucro é receita menos despesa, basta eu procurar qual a receita total e qual a despesa total. Então, a receita total obtida pelas vendas, que seria, nesse caso, 100 unidades vezes R$90 por unidade, seria a receita total obtida no produto P, mais R$100 por unidade vezes 50 unidades pelo produto Q. Então, teria receita total aí de R$14.000. Despesa variável mais despesa fixa. Despesa variável eu posso obter aqui por esses itens. Eu sei que esses 3 itens compõem o produto P. Ou seja, 5 mais 20 mais 20, R$45. E esses 2 itens compõem o produto Q. Que na verdade 20 mais 20 dá R$40. Então 45 para o produto P e 40 para o produto Q. Então a despesa variável seria 5 mais 20 mais 20, 45 vezes 100 unidades e 40 vezes 50 unidades. Então, eu tenho todos os custos variáveis aí, que daria 4.500 para um produto, mais 2.000 para o outro, que é a multiplicação aqui de 45 vezes 100, e 40 vezes 50. R$6.500 seriam despesas variáveis. Despesas fixas a gente já mencionou aqui, também semanais, estou falando tudo semanais, receita semanal, despesa variável semanal e despesa fixa semanal. Eu teria, então, lucro de R$14.000 menos R$6.500 variáveis, menos R$6.000 fixos, lucro de R$1.500. Porém, nesse caso aí, tem a capacidade, a gente não levou em consideração, será que a gente tem a capacidade de produzir tudo que está sendo demandado? Toda essa demanda aqui? Então, a gente vai partir para uma segunda parte do problema, que é verificar a nossa capacidade produtiva. Capacidade, lembra que eu falei que estaria nesses dados aqui em verde, que é a capacidade de cada centro produtivo, e a capacidade que ele deu aqui de tempo de cada centro produtivo semanal. Então, como calcular essa capacidade? Qual a melhor forma? Então, muitas vezes a gente se bate um pouquinho com isso, mas a forma mais simples é eu verificar a capacidade individual de cada centro produtivo. Se cada um individualmente tiver a capacidade de produzir,
todos terão capacidade de produzir. Se um deles não tiver capacidade, ou mais de um, eu já tenho limitadores. Então, observando cada centro produtivo A, B, C e D, eu vou verificar. Ó, essa máquina aqui, esse funcionário demora 15 minutos, por exemplo, A, para fazer a peça P. Né? E esse mesmo funcionário demora 10 minutos para fazer uma peça em Q. Então, se ele demora 15 minutos para fazer uma peça em P e a demanda é de 100 unidades por semana, então são 15 vezes 100 para todas as peças P. 15 vezes 100 peças. 1.500 minutos ele fabrica tudo necessário para a linha de P. E para a linha de baixo, 10 vezes 50. 10 minutos e 50 unidades. 500 minutos. Então, com 2.000 minutos, A consegue produzir tudo. Eu não tenho tempo de setup aqui, tempo de troca ou algum outro tempo de ineficiência. Estou considerando o tempo médio. Fazendo a mesma coisa para B. B vai demorar 15 minutos para cada peça de cima do produto da linha de P. Então, 1.500 minutos. Né? Só que embaixo ele demora, observe que embaixo ele tem duas posições. Assim como o C aqui tem duas posições na linha de P. Então, ele tem 15 mais 15, ele vai ter 30 minutos para fazer a unidade do produto Q. Então, ele terá 30 minutos vezes 50. Então, 15 vezes 100 para P e 30 vezes 50 para Q. Um total de 15 vezes 100, 1.500. 30 vezes 50 mais 1.500. 3.000 minutos. C e D vão ter o mesmo tempo. Observe que tanto C como D demoram 15 minutos para a linha de P. C a gente falou que tinha também duas posições aqui, né? 10 mais 5 dá 15. E D em uma posição somente é 15. Então, 15 vezes 100 unidades. E na linha de baixo, 5 minutos e 5 minutos. Então, dá 15 vezes 100, 1.500. Mas toda a linha de cima tem essa mesma posição, né? 15 vezes 100. E na linha de baixo tem 5 vezes 50, 250. Então, ambos demoram 1.750 minutos. 1.500 mais 250. Então, o que é que a gente verifica disso? Com isso? A demora 2.500 minutos. B, 3.000. C e D demoram 1.750. E a capacidade de cada um deles é de 2.400. Então, C e D tem capacidade, A tem, mas B não tem. Então, existe um limitador aí. A máquina B não é capaz de produzir tudo. Então, a empresa não é capaz de produzir tudo. Existe um gargalo produtivo aqui que impede a minha empresa de obter essa capacidade. Então, a gente não tem a capacidade de produzir tudo, pois B precisa de 3.000 minutos. E só tem 2.400 por semana. Então, aí que entra o problema do mix produtivo. Qual é o melhor mix para se produzir, para atingir o máximo de lucro dessa empresa? Então, se a gente vai olhar aqui, a princípio, tudo vai indicar que é o mais rentável. Por quê? Vamos lá. O produto Q, na hora que eu comparo P e Q, primeiro de todos é o que tem maior preço, ele é R$100 a unidade. Enquanto o outro produto P é de R$90 a unidade, que é o mais caro. Se o vendedor que decide, por exemplo, o vendedor ganha comissão em cima, ele sempre vai querer vender mais caro primeiro. Porque quando chega na loja e pergunta para o vendedor o que é que você tem aí, ele sempre oferece mais caro. Também é um produto que tem maior margem. Às vezes ele é caro, mas também tem um custo muito alto. Não é o caso. Observe que P é vendido a 90 e tem 45 de custo variável. Q é vendido a 100 e tem 40 de custo variável. Então a margem desse é 90 menos 45, margem direta, né? Margem de contribuição. E o Q tem 100 menos 40. Então a margem do primeiro é 45, do de baixo do Q é 60. Bem maior do que 45. É também de maior margem. Ó, Rogério, mas peraí, e o custo unitário? Às vezes o produto tem um custo unitário maior. Aí tem que verificar qual a fórmula que você vai utilizar para o custo unitário. A maior parte das vezes você leva em consideração esse recurso utilizado, usando a matéria-prima, o tempo de produção, por exemplo. E o tempo de produção, se a gente levar em consideração também o tempo demandado para produzir P, você vai ver que é de 60 minutos. Lembra que cada um demorava 15 minutos? 15 de A
mais 15 de B, mais 15 de C, mais 15 de D. Então, são 60 minutos de tempo de todos os equipamentos para produzir uma peça P. Já o produto de baixo, 10 mais 15, mais 20, mais 5, que darão 50 minutos. Somando aqui, 10 mais 15, 25, mais 5, 30, mais 15, 45, mais 5 são 50 minutos. Então, considerarmos o tempo demandado, P também é o que demanda menor custo. Então, tudo indica que a produção de Q, já que ele tem menor custo, ele é o de menor margem, ele vai ser mais rentável. Então, o que é que a gente vai fazer nessa situação? Bem, aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai priorizar o produto Q. Vou produzir tudo que eu puder de Q e o que sobrar de tempo do meu gargalo, que é a máquina B, ou centro produtivo B, eu produzo o produto Q. P, desculpa. Então, vamos lá. Priorizando o produto Q. Eu tenho 2.400 minutos de máquina, certo? Não tenho 3.000 que eu precisava. Quanto eu preciso para produzir o produto Q? Eu vou precisar, como já vi lá, de 1.500 minutos, porque eu tenho 30 vezes 50. 1.500 eu preciso para produzir todas as 50 unidades. Quanto sobra? Dos 2.400, se eu usei 1.500, sobra 900. 2.400 menos 1.500, vão sobrar 900 minutos para fazer o produto de 5. 900 minutos dá para produzir 60 peças. Como é que eu sei isso? É só dividir o tempo. Se cada peça demora 15 minutos, 900 dividido por 15 vai dar 60. Então, o tempo necessário para produzir P. Então, o meu mix vai ser 50 peças de Q, que é toda a minha produção, todo o tempo necessário para fazer ele, e ainda sobrou um tempo para fazer 60 peças de cima. Minha receita vai ser 60 reais. Desculpe, 60 unidades vezes 90 reais, mais 50 unidades de baixo vezes 100 reais. 60 vezes 90 vai dar 5.400, mais 50 vezes 100, 5.000. Então, teremos 10.400 reais. Despesa variável. Então, aqui vai ser 45 reais vezes a 60, mais 40 reais vezes 60. 45 vezes 60 vai dar 2.700, 40 vezes 50 vai dar 2.000. Então, 2.700 mais 2.000, 4.700 é o que eu tenho de custo variável, despesa variável. E o custo fixo a gente já sabe que é 6.000, né? Então, 10.000 de receita, 10.400 de receita, menos 4.700 menos 6.000, ou seja, menos 300 reais. Eu tenho um prejuízo de 300 reais nessa fabricação. E aí? Quer dizer, como é o lucro possível, um prejuízo de 300 reais? Será? E se testarmos outras opções? Só por desencargo de consciência, eu vou lá testar. Então, a outra opção que a gente tem é priorizar o produto B. O produto mais barato, o produto que leva mais custo variável, que leva mais tempo de produção, ou mais custo unitário, ou menor lucro unitário também. Vou priorizar o produto menos lucrativo para a empresa. Temos 2.400 minutos de B. Mesma situação. Meu gargalo, máquina B. Só que agora eu vou usar esses 2.400 e priorizar primeiro produzir esses 100. Se sobrar tempo, eu produzo algum desses 50 aqui, que der para fazer. Então, a gente já viu que em cima também são 1.500 minutos que eu preciso. 15 vezes 100. Então, agora eu vou priorizar P e sobra 900 para produzir Q. 2.400 menos 1.500 sobra 900. Então, aqui eu vou ter 900 minutos. Quanto eu consigo produzir embaixo? Vai dar para fazer 30 peças, porque 900 dividido por 30 minutos, 900 minutos dividido por 30 minutos para fazer uma peça, vai dar 30. 900 dividido por 30 é igual a 30. Então, minha demanda agora vai ser atendida dessa forma. Vou fazer 30 unidades para atender Q e 100 unidades para P, que vai me dar uma receita de 100 vezes 90 reais e 30 vezes 100 reais. 100 vezes 90, 9.000.
30 vezes 100, 3 mil. 9 mil mais 3 mil, 12 mil reais de receita. Receita maior. Ah, mas o custo mesmo vai subir, porque o custo desse aqui é maior. Vamos ver. Despesa variável, 45. Mesma coisa que anterior, 45 reais a unidade. Vezes 100 unidades. 4.500 de despesa. E aqui embaixo, 40 vezes 30 unidades. Já que eu não vou fazer todas as 50 aqui. Então vai ser 1.200. 45 vezes 100, 4.500. Mais 1.200 dá 5.700. Qual o meu resultado final? Lucro, 12 mil de receita, menos 5.700 que é a despesa variável, menos 6 mil que é a despesa fixa. Deu agora um lucro de 300 reais. Como é a situação? Eu produzi o produto menos lucrativo e ainda foi melhor do que o outro produto. Eu já vi situações de alunos falando, não, Rogério, porque a demanda desse item é pequena. Demanda de 50. Não tem nada a ver. O produto continua sendo, pelos critérios de custo, de preço e de margem bruta, pior. Se aumentar a demanda dele, só faz piorar. Observe, vou botar aqui 100 unidades. Seria 100 vezes 300 minutos. 3 mil nem dá para fazer. Não consigo fazer tudo. A maior quantidade que eu vou conseguir fazer é 2.400, né, dividido por 30 minutos. A maior quantidade que eu faço da demanda do produto aqui. Se eu fizer só ele, eu vou ver 2.400 dividido por 30 dá 80 peças. É o máximo que eu vou produzir aqui. Se eu fizer 80 vezes 100 reais, minha receita é 8 mil. Minha despesa é 40, né? Vezes 80. 3.200. 8 mil menos 3.200. Menos de 6 mil fixos. Então, 8 mil menos 9.200. É um prejuízo maior ainda. Quer dizer, quanto mais eu produzir do produto, pior para a empresa. Mas espera aí, como é que se disse que era o produto mais lucrativo? E quanto mais eu produzo dele, pior. Não quer dizer que não é mais lucrativo. Alguma coisa está errada aí. Pô, Rogério, fecha os produtos, sim, mas imagine nos casos de hoje das empresas atuais que a gente tem 2 mil, 3 mil, 10 mil SKUs diferentes, com várias possibilidades, eu vou testando cada um deles, cada empresa precisa saber qual produto mais lucrativo. E tudo indica que a gente não está usando o método correto. É isso que o Goldert vai dizer. Ele vai propor que a gente não utilize a contabilidade de custo tradicional para resolver um problema de mix de produtos e descobrir qual é o produto mais lucrativo. Ao invés disso, a gente vai descobrir qual é o produto que dá um melhor ganho para a empresa. Então, vamos esquecer todo o conceito de custo e a gente vai trabalhar em cima de ganhos. Depois eu vou explicar melhor por que esse conceito de custo não deve ser utilizado em boa parte das empresas. Isso, quando a gente fala em boa parte, quer dizer um número significativo das empresas atuais. Mas a proposta de Goldert é esquecer custo e ver ganho. O que é ganho? É quanto a empresa é capaz de ganhar, de produzir em cada produto. E o ponto-chave desse método apresentado por Goldert, que a gente vai conhecer mais na frente como contabilidade de ganhos, é entender que a capacidade da empresa é a capacidade do seu gargalo, do seu recurso com restrição de capacidade, se menor recurso. Nesse caso aqui, a gente já viu que o gargalo é a máquina B, o centro produtivo B. A capacidade da empresa de produzir é limitada por esse rapaz aqui. Então, eu só sou capaz de produzir o que ele produz. Então, ele determina a capacidade da empresa. Então, a partir dessa ideia de que a capacidade da empresa é limitada por B, nesse caso, que é o gargalo desse exemplo, eu vou levantar quanto B produz de ganho, ou seja, de receita menos despesa variável. Quanto cada minuto do recurso B produz, quando ele produz cada um dos itens. Bem, quando ele produz o item P, você vai olhar o seguinte, que ele
cada minuto dele, quando ele produz uma peça aqui, cada peça que ele produz aqui, ele vende por R$90 e ganha e gasta 45, ou seja, ele tem uma margem de R$45. Porém, ele tem essa margem de R$45, 90 menos 45, a cada 15 minutos de B. Cada passagem aqui ele gasta 15 minutos. Então ele tem uma margem de R$45 a cada 15 minutos, são R$3 por minuto. 45 dividido por 15. Essa é a margem, a capacidade de ganhar que a empresa tem quando o produto P passa no gargalo. Quando o produto Q passa no gargalo, a gente vai ver que ele vai gerar R$60. Já tínhamos visto isso. Ele vende por 100 e gasta 40. A margem é muito maior. Porém, ele demora mais tempo no gargalo. No gargalo. Não no processo todo. A capacidade da empresa é a capacidade do gargalo. Então, ele vai gerar 60 a cada 30 minutos, ou seja, R$2 por minuto. Então, a empresa ganha R$3 por minuto a cada produto P e R$2 por minuto a cada produto Q. Então, qual é o produto mais lucrativo? O produto mais lucrativo é o produto Q. Desculpe, é o produto P lá de cima. Então, a gente, quando precisa determinar qual mix de produção, qual o produto mais benéfico para a empresa, qual o produto mais lucrativo para a empresa, não deve mais utilizar a contabilidade de ganhos. Por quê? Porque a contabilidade de custos tradicional ou algum método como um método de ABC, Activity Based Costing, custeio baseado em atividade. Os métodos da contabilidade de custo tradicional não utilizam somente a capacidade do gargalo. Aliás, Goodrich vai advogar contra a utilização de custos em si. Então, a contabilidade do jeito tradicional a gente deve utilizar somente para o fisco. Por quê? Explico em outro vídeo. Mas essa é a ideia apresentada por Goodrich e isso é exemplo da contabilidade de custos. Contabilidade de custos e a contabilidade de ganhos para você resolver o problema do mix de produtos. O que é que ele traz de reflexão? Que muitas vezes, isso eu consegui ver na prática em algumas empresas que eu trabalhei, o que a gente acredita que é o produto mais lucrativo para a empresa, não é. Simplesmente porque a gente não leva em consideração a capacidade de ganho do gargalo. Então, muitas vezes, o produto que parece ser o produto mais caro utiliza muito pouco do seu gargalo e acaba sendo o produto mais lucrativo. E produtos que você considerava produtos extremamente lucrativos, muito bons, com excelentes margens, utilizam muito de um recurso, que é o recurso gargalo da empresa. Então já dá para ter uma ideia aí que quando a gente fala também de análise financeira e de mix de produtos, é muito importante entender qual é o gargalo que limita a capacidade de sua empresa. Esse exemplo estava no livro, como mencionei, no primeiro livro de Goodrich, a Síndrome do Palheiro, hashtag Síndrome, mas também tem outros livros que também se utilizaram dessa ideia, escrita por Goodrich em 1990. Então a gente vai ver livros como A Meta da Empresa, de Reinaldo Guerreiro, a gente vai ver o próprio Thomas Corbett Neto, da USP, também falando sobre isso, e alguns outros livros, eu vi no próprio Deborah Smith, então alguns outros autores que falam sobre isso. Eu falaria um pouco mais para quem tiver interesse em outros vídeos. Obrigado. A gente se vê na próxima.